noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho da semana, do que aconteceu em relação às ações aí contra o coronavírus na nossa cidade de Taubaté. Para começar, eu gostaria de trazer para vocês algumas informações a respeito do call center, que ontem nós completamos aí 30 dias de funcionamento, junto aí o projeto voluntário com os alunos da medicina de Taubaté e de outras universidades. Completamos um número de 5.500 ligações. Dessas 5.500 ligações, no primeiro momento, nos primeiros 15 dias, nós tivemos o predomínio de perguntas acerca dos sintomas, dos sinais do coronavírus, onde buscar atendimento, o que era sintoma leve, o que era sintoma mais grave. A partir do momento que iniciamos a fase da campanha da vacinação, o call center passou a receber muitas perguntas, muitas dúvidas a respeito da vacinação do idoso casa a casa, que é um fator de risco para o coronavírus. Junto a essas perguntas, tivemos muitas denúncias. Quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a fiscalizar locais de aglomeração, locais de concentração aumentada, com risco aí de provocar uma circulação do vírus em massa. Então, foi um momento que nos ajudou bastante essa informação. Também tivemos, ao longo dos dias, perguntas a respeito do funcionamento do nosso sistema público de saúde, o que funcionava, o que não funcionava. E agora, nesses últimos dias, com a nova recomendação da Vigilância em Saúde da cidade, junto ao Comitê de Combate ao Coronavírus para o uso da máscara caseira, tivemos aí um aumento dessa dúvida. Em termos estatísticos, continuamos com o predomínio das mulheres. 65% dessas ligações são de mulheres acima de 50 anos, com também o predomínio aí de mulheres com mais de 60 anos. Um outro dado que merece trazer como importante para todos vocês, que nós estamos dando continuidade todos os dias a desinfecção de pontos aí de maior concentração com as equipes da Eco Taubaté, do CAS. Nós recebemos agora um apoio de tratores que darão aí ajuda para que essa limpeza seja estendida em mais locais e a gente possa promover mais uma ação de prevenção contra o coronavírus em Taubaté. Em termos também referentes à telemedicina, que nós iniciamos há alguns dias, nesse mês de abril, nós tivemos já 250 pessoas que foram contactadas para que pudessem aí fazer essa relação direta com os seus médicos, entregando seus resultados de exames e tendo a continuidade do seu tratamento. Desse número, apenas 18 pessoas não atenderam as agendas feitas com 24 horas de antecedência, e aí um número bastante pequeno perto daquilo que nós conseguimos alcançar. Quero também dizer aqui que numa das últimas lives nós recebemos um pedido de uma internauta, me perdoe que eu não consigo lembrar o nome, a respeito da possibilidade de colocarmos também a telemedicina na Policlínica Infantil de Especialidades. Levamos esse pedido à sede da Prefeitura, junto ao grupo da informática, e estaremos sim disponibilizando a partir da semana que vem também esse agendamento para aquelas crianças que têm a necessidade mais rápida de retorno com os resultados aí dos seus exames e equilíbrio do perfil do tratamento. Então, recebemos esse pedido, foi discutido e será implementado até o retorno da normalidade dos agendamentos das consultas das especialidades no nosso sistema de saúde. Um outro dado também importante é que, em relação aos números que traz uma preocupação grande de vocês e da nossa parte da saúde, em relação àqueles exames em análise.
nós tivemos aí a publicação das informações pelo governador do estado, dizendo que eles foram zerados. Imediatamente, Taubaté fez um contato oficial com o Instituto Adolfo Lutz, e nessa noite nós tivemos aí o envio de muitos resultados, e nós acreditamos que nos próximos 2 a 3 dias nós estejamos com todos aqueles exames pendentes zerados. É um número importante porque hoje a gente só tem em aguardo desses resultados de 47 pessoas. Parte dessas pessoas estão internadas, parte delas em suas casas, cumprindo o isolamento domiciliar que foi orientado pela nossa equipe de saúde. Hoje, sexta-feira, nós estamos com 29 casos positivos confirmados de moradores de Taubaté. De ontem para hoje, houve o aumento de um caso, que é de um morador do bairro do Centro, que continua sendo o bairro com a maior concentração de casos positivos da nossa cidade. Essa pessoa, ela tem 55 anos, é portadora de doença crônica, mas está fazendo o seu acompanhamento, o seu tratamento na sua residência. Estamos hoje com 24 pessoas internadas. Quero colocar uma observação importante para que vocês possam entender o nosso boletim epidemiológico. Ali a gente tem um quadro onde a gente demonstra o número de internações que aconteceram na nossa cidade desde o primeiro caso registrado. Então, nós tivemos até agora um número de internados, e desses já tivemos um número de altas expressivos ao longo dos dias, e continuamos aí com esses 24 internados, não só no nosso Hospital Municipal Universitário de Taubaté, mas também no Hospital Privado de Pinda, no Hospital Regional do Vale do Paraíba, e também uma paciente que se encontra internada no Hospital Regional de Caraguatatuba, mas o seu resultado já veio descartado, não é um quadro de suspeita de Covid-19. Até o momento, então, atualizando aqui para nós, temos 4 óbitos confirmados e apenas, graças a Deus, 2 casos que ainda não saíram os seus resultados. Todos aqueles outros casos suspeitos, nós já recebemos os dados, eles foram descartados aí da possibilidade de serem Covid-19. Também tivemos um ponto importante em relação à vacinação, que voltou a ser feita a partir dessa última quarta-feira, depois do meio-dia. Então, foram 2 dias e meio de vacinação, e nós atingimos, nesses 2 dias e meio, 1.511 idosos vacinados ainda no modelo Casa a Casa, e 11.887 pessoas portadoras de doenças crônicas foram vacinadas naquelas 22 unidades básicas de saúde que foram disponibilizadas para receber esse perfil da população e fazer a sua vacinação. Lembrando também que, além da vacinação casa a casa exclusiva aos idosos, a vacinação nesses 22 postos para as pessoas portadoras de doenças crônicas, nós também estamos com a vacinação nas 6 UBSs+, para atender a vacinação do calendário habitual, atender os profissionais de saúde que ainda não se vacinaram, as pessoas que pertencem ao ramo da segurança e os caminhoneiros, para que a gente possa chegar até a data do dia 8 de maio, cumprindo essa segunda fase da campanha da vacinação, e depois para a última parte, onde a gente vai trabalhar aí com as crianças, com as puérperas, com as gestantes. Vou deixar agora aberto para o Marcelo dar início aí às dúvidas, às perguntas, mas também antes da gente iniciar, gostaria de dizer que eu estava participando, a reunião ainda não se finalizou, foi uma iniciativa da Câmara Municipal, junto a ramos do comércio,
para que se fizesse uma reunião junto ao comitê, ao representante do comitê, que, em nome da minha pessoa, junto à Secretaria de Planejamento, Secretaria de Inovação, Prefeito Municipal, Secretário de Saúde, justamente porque nós estamos num momento que, a partir do dia 10, teremos as novas orientações que o governador vai publicar, de acordo com aquele modelo que ele já sinalizou de criticidade de região por cores, avaliando parâmetros importantes de isolamento social, parâmetros de taxa de ocupação hospitalar, parâmetro de casos confirmados no município, de óbitos confirmados no município. Quero dizer para vocês que o Comitê de Taubaté de Combate ao Coronavírus, ele vem trabalhando com todos esses dados estatísticos do nosso município, com os dados que tem acontecendo na região do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, justamente para que a gente tenha aí um planejamento estruturado para que no dia 11 de maio, após as orientações vindas do governo estadual, nós já estejamos com o nosso plano finalizado para que ele possa ser exposto a todos vocês e que a gente tenha condições de iniciar essa nova fase com prováveis aberturas de novos segmentos comerciais de forma gradativa, para que a gente não tenha perda de tudo aquilo que foi construído até esse momento. Os números de Taubaté, eles demonstram um número sob controle nesse momento, justamente em virtude da antecipação que a cidade teve para fazer a sua quarentena, trabalhando a conscientização, o apoio de todos vocês, junto às equipes das secretarias municipais, junto ao comitê, justamente para que a gente tivesse essa curva menos acentuada. Nós sabemos que temos agora, no mês de abril, mês de maio, 2 meses importantes, como já foi definido aí pelos epidemiologistas, pelos infectologistas, como 2 meses importantes. Nós acreditamos muito que essas ações feitas nos darão um conforto se todos nós mantivermos essas ações em conjunto, respeitando o isolamento social, respeitando as condições de higienização das mãos, das superfícies, o uso da máscara caseira, que também foi feita uma recomendação, uma forte recomendação, para que a população, toda vez que sai às ruas, para os estabelecimentos comerciais, que todos os seus funcionários estejam fazendo uso da máscara caseira de forma correta, justamente para que ela possa ser uma barreira física a mais de prevenção para a gente reduzir aí a circulação do vírus na nossa cidade. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook da Prefeitura, pelo Facebook da Câmara de Taubaté e também pelo WhatsApp, bastante gente já entrando aqui, fazendo as interações, apresentando seus questionamentos e suas dúvidas. Vamos começar, doutora, com algumas dúvidas relacionadas à nossa forma de apresentação do boletim. Perguntas aqui relacionadas aos pacientes. Se esses números que a gente coloca no boletim são de pacientes exclusivamente moradores de Taubaté, ou se nesses dados também constam pacientes de outras cidades que estão, porventura, internados em hospitais de Taubaté. O boletim ele sofreu uma alteração. E por que a gente fez essa mudança agora ao longo da evolução dos casos? Inicialmente, nós tínhamos um número bem menor de casos. Era importante que a gente registrasse o caso importado, porque até então não se havia aí a certeza da transmissão comunitária. Então, nesse boletim inicial, ele era mais resumido. Agora, com o aumento de casos, com a confirmação de casos sem deslocamento, com o aumento do número de internados, o comitê definiu que houvesse essa mudança de apresentação, onde ele é subdividido em quadros. O primeiro quadro localiza os casos que foram colhidos, os seus exames, os suspeitos, os descartados e os confirmados.
Esse quadro, ele se destina exatamente a pessoas moradoras de Taubaté. Se uma pessoa vir a procurar o nosso atendimento porque veio visitar um familiar, estava na cidade e sentir-se mal e procurar o atendimento e for confirmado, esse paciente não será colocado no nosso boletim epidemiológico. Já naquele quadro onde sinaliza o total de internações, é importante que a população tenha o conhecimento do número de pessoas que tiveram internação nas nossas unidades hospitalares, seja de Taubaté ou de outro município, mas desde que seja morador da nossa cidade, porque é importante a gente saber do número que teve sintomas sugestivos, quantos desses receberam alta ao longo do seu tratamento, quantos desses continuam internados, recebendo o seu tratamento em ambiente hospitalar e, infelizmente, o número de óbitos, que é um dado que não é agradável de ser apresentado, mas ele é um dado epidemiológico obrigatório. E aí, nesse terceiro quadro, a gente coloca o número de óbitos suspeitos, o número de óbitos descartados e o número de óbitos confirmados na nossa cidade. E agora a gente também inseriu um quadro novo no boletim, que é exatamente a taxa de ocupação hospitalar. Essa taxa de ocupação hospitalar, nesse momento, se deve exatamente àqueles leitos novos que foram inaugurados recentemente, 10 leitos de UTI e os outros leitos de enfermaria. E, a partir do momento que a necessidade precisar ser colocados as novas alas para internação, o nosso boletim sofrerá novamente uma alteração, computando essas novas vagas para poder sinalizar para todos vocês em que momento Taubaté se encontra. Nós desenhamos um planejamento estratégico de vagas hospitalares e, com isso, nós estamos nas etapas vencendo aí o número de casos que precisam internar e o número de leitos disponíveis. Nesse momento, nós nos encontramos na primeira fase desse planejamento. A segunda fase do planejamento se dará a partir do momento que a UPA Central não ficar apenas para o atendimento dos casos suspeitos de Covid, mas também para internações hospitalares. Caso esse número disponibilizado no hospital municipal não seja suficiente, a gente vai acrescentar mais um local para melhor atender a nossa população. Vamos aqui a uma pergunta sobre fake news. Não sei se já fizeram essa pergunta. Ouvi um áudio de uma suposta médica indicando às pessoas a tomarem um determinado remédio para vermes, o vermífugo. Segundo ela, em outro médico, esse vermífugo combateria o coronavírus. E a senhora tem alguma informação a respeito disso? É algum tipo de medicamento que já está sendo indicado ou utilizado pelos médicos no tratamento no combate ao coronavírus? Existem vários medicamentos que estão sendo estudados, avaliados, para saber se esses efeitos são positivos ou não no Covid-19. Não é nenhuma informação oficial publicada via científica para que esse uso seja, de fato, prescrito. Nós temos aí vários medicamentos que podem ser usados com as suas ressalvas científicas, decididas pelo médico e pelo paciente ou o seu familiar, como o caso da hidroxicloroquina, como o caso de antibióticos, anticoagulantes. Então, nós temos aí os medicamentos que podem ser usados, mas são medicamentos que são prescritos pelos médicos após a avaliação de cada caso, entendendo em que momento de gravidade esse paciente se encontra. Então, esse é um assunto delicado, porque faz com que essas notícias gerem uma ansiedade na população, buscando a compra desses medicamentos em farmácias e que têm efeitos colaterais importantes e que precisam ser acompanhados por um médico para saber o momento de ser prescrito e a forma de ser controlado o seu efeito. Alta, ele disse que esteve no quarto de uma paciente
que faleceu, né, que morreu na semana passada de coronavírus. Ele esteve no quarto porque fez uma capa para o colchão da cama dela. Quando ele fez a instalação, ele estava de máscara, mas desde o último domingo ele está aqui declarando que tem tido alguns sintomas que são meio que similares com um resfriado, com uma gripe, mas com uma sensação ruim aí na garganta e na boca. Num caso como esse, em que ele teve o contato com a residência, apesar de estar usando a máscara, o que ele precisa fazer? É um exame? Ele precisa ir numa unidade? O que a senhora indica para ele? Como eu não sei se esse paciente é de fato um caso confirmado e você está apresentando sintomatologia e essa sintomatologia, mesmo leve, está te causando uma ansiedade, é importante que você sim busque por um atendimento. Nós estamos com as nossas unidades básicas abertas para o acolhimento, então aquela unidade que for mais próxima da sua casa, você vai até ela, vai passar por uma avaliação médica. Se o médico, após a avaliação, achar necessário que você se dirija até a UPA Central para colher exames laboratoriais, realizar um exame de imagem, ele é a pessoa correta para fazer isso. Como os sintomas são leves, você poderia ainda se manter na sua residência, se alimentando bem, se hidratando bem, fazendo repouso. Mas desde o momento que esse sintoma te traz alguma angústia, alguma ansiedade, é importante que isso seja avaliado. E nesse momento, a unidade básica mais próxima da sua casa e, se lá, após a avaliação for necessário, diretamente para a UPA Central. Como nós estamos entrando no final de semana, já estamos em período noturno, caso você venha continuar com essa sintomatologia e a ansiedade, dirija-se à UPA Central para a avaliação. A minha sogra está há 5 meses sem medir a diabetes. Isso acontece pela falta da tira para poder fazer essa medição. E essa pessoa está informando que ela não consegue estar pegando novas tiras porque a receita está vencida. Como é que ele pode proceder num caso como esse para poder aí dar continuidade ao tratamento e ficar monitorando a diabetes dela? Se ela for uma paciente do programa municipal, ela tem o registro, pode deixar o contato já com o Marcelo, que saindo aqui da live, a gente já faz esse contato com a senhora e com a unidade, porque não há falta de tiras e houve já uma disponibilidade de ampliação da entrega de medicamentos e de insumos justamente para garantir essa segurança da pessoa na sua residência. Diabetes é uma doença crônica, é uma doença importante, está dentro do grupo de fator de risco, junto à faixa etária. Então, a gente pode agilizar, sabendo em qual unidade a senhora passa por atendimento e a gente disponibiliza toda a orientação. Então, os exames, aqueles testes que até então estavam represados lá pelo Estado, já teve uma redução desse número de exames? Tem alguma expectativa de quando que Taubaté a gente vai ter esses exames zerados? Assim que o governador publicou a informação que todos os exames tinham sido zerados, nós fizemos um contato oficial com o Instituto Adolfo Lutz, perguntando a respeito dos nossos resultados. Isso aconteceu, né, no dia anterior. E nessa noite nós já tivemos a liberação de 50 exames e, como eu disse aqui no início, nós estamos agora apenas com 47 resultados no aguardo e provavelmente pelo perfil do número de liberação hoje, os próximos 2 a 3 dias nós estaremos aí zerados também com os resultados para toda a população. Emendando uma outra internauta que está perguntando sobre as receitas, se há possibilidade de fazer alguma atualização dessas receitas para pegar os medicamentos. As receitas, elas foram estendidas por 2 meses para as pessoas que estavam aí com as suas medicações de uso contínuo. Se por acaso você já finalizou esses 2 meses, você pode tanto ligar no call center, que é uma ferramenta que nós estamos usando principalmente para o coronavírus, mas é em virtude do coronavírus que esse deslocamento foi reduzido. Então, ligue no 0800 12 00012, você vai passar os seus dados pessoais, eles vão enviar para a secretaria e imediatamente a gente faz o retorno com a orientação e a resolução
do seu caso particular. Pergunta que ela é específica do Hospital Regional, mas talvez a senhora possa dar um encaminhamento. Boa noite, a minha mãe fez um exame de biópsia no Hospital Regional e não conseguimos ver ainda o resultado devido à pandemia. Já faz um mês que esse exame está pronto. Só que ela tem que passar por consulta por esses dias. Como é que ela deve proceder? Tem algum organismo, alguma ouvidoria que ela possa procurar? O Hospital Regional tem a sua ouvidoria, a DRS tem a sua ouvidoria, mas se quiser deixar o telefone de contato com o Marcelo, eu repasso isso diretamente à ouvidoria do Hospital Regional para que eles possam dar o retorno à senhora e a agilidade da biópsia. Outra pergunta aqui é relacionada a sintomas. Tenho tido muito espirro, coriza, coceira e às vezes tosse, dores de cabeça e dor no corpo. Não tenho febre. A senhora acha que é necessário eu fazer o teste ou procurar uma unidade? Se esses sintomas forem de curto espaço de tempo, eles não estiverem piorando, o apetite não foi perdido, essa fraqueza ela não é constante, você pode ainda aguardar se hidratando, se alimentando, fazendo repouso. Agora, se os sintomas permanecerem, aí você deverá procurar sim o atendimento. Não tem necessidade de ir diretamente à UPA Central, esse é um ponto importante. A UPA Central, ela está preparada para o atendimento do Covid, dos casos suspeitos. A partir da semana que vem, ela ficará, de fato, exclusiva. A partir de segunda-feira, somente os casos suspeitos de sintomas respiratórios deverão procurar a unidade. É o tempo para a gente poder fazer o remanejamento dos pacientes que estão ali aguardando vagas, seja no hospital regional, seja no hospital municipal, para que a gente tenha ali aquele local exclusivo. E se você apresentar qualquer sintomatologia que não seja de parte respiratória, nós temos aí a UPA do SECAP, a UPA Samarino, a UPA Santa Helena, a UPA infantil no Hospital Municipal, justamente para acolher e atender todos os outros casos que não suspeitos Covid-19. As famílias dos óbitos, né, dos mortos confirmados pela coronavírus, eles estão sendo acompanhados? Tem algum tipo de acompanhamento da vigilância epidemiológica em cima dessas pessoas? A vigilância epidemiológica, ela faz um monitoramento, ela faz contato com os familiares da pessoa que veio a óbito confirmado. Eles têm um planejamento, né, gradativo de contato e conforme a resposta desse familiar, medidas podem ou não ser adotadas. Mas esse controle, ele é obrigatório, mesmo quando há uma confirmação de alguém que é morador de outro município, nós comunicamos imediatamente a vigilância epidemiológica da cidade e também essa pessoa com esse resultado positivo. Temos essa preocupação, inclusive, de saber como ela se encontra para dar essas orientações até que a vigilância do seu município tenha feito o seu contato. Uma outra dúvida em relação às máscaras. Em Taubaté, hoje é obrigatório ou é uma orientação, uma recomendação para o uso das máscaras? As máscaras caseiras em Taubaté, após a orientação, a publicação de uma portaria do Ministério da Saúde, dando todas as orientações em relação a tecido, em relação a tempo de uso, em relação à forma de fazer a limpeza, quando descartar, imediatamente nós levamos essa pauta ao Comitê Municipal, fizemos essa discussão e a decisão em conjunto foi de fazer uma recomendação, considerada uma recomendação forte, para que se tenha o tempo hábil da população adquirir, comprar ou fazer a sua própria máscara, seguindo as orientações, ter o tempo de se habituar a sair às ruas, porque existe a maneira correta de colocar a máscara, de tirar a máscara, de lembrar sempre de higienizar as mãos antes e depois,
Quando eu não tenho torneira, água e sabão, eu vou fazer uso do álcool em gel a 70%. Eu tenho tempo de uso seguro, que é um tempo até no máximo de 3 horas. Eu tenho que saber como eu guardo, como eu transporto, como eu lavo. Então, é uma preocupação muito grande fazer uma medida de lei, uma medida obrigatória, sem que não tivéssemos tido tempo de preparar a nossa população. Uma coisa é um país como países asiáticos que estão habituados ao uso da máscara caseira. Outra é um país tropical que nunca fez uso de máscara caseira. E que aí esse tempo é o tempo para o preparo. Inclusive, soltaremos aí vídeos de orientação desse manuseio e, inclusive, da forma de se fazer essa máscara para facilitar a vida da população. Pegar a máscara que eu utilizei e colocar ela para lavar no lava-roupas, na máquina de lavar roupas, junto com as demais roupas do dia? Essa é uma pergunta bastante frequente. Não, a máscara ela não pode ser compartilhada, a máscara ela tem que ser lavada separadamente das nossas roupas, porque ela é um contato o tempo inteiro que a gente tem e é exatamente onde a gente espirra, se estiver usando, a gente está falando, a gente tosse. Então, ela tem que ser lavada separadamente, colocada para secar e depois guardada num recipiente limpo. Quando eu saio com essa máscara, eu já tenho que sair com ela de casa. Esse é um cuidado que a gente tem que prestar atenção. As pessoas têm saído de máscaras, as máscaras estão penduradas, colocadas no pescoço, toca a superfície, volta com a máscara à face novamente, perdeu todo o intuito que é essa barreira de segurança a mais para combater o risco aí da contaminação. E eu tinha que fazer uma operação do rim e não pôde fazer porque o pessoal do hospital disse que ele iria ficar internado e poderia sofrer o risco de pegar o coronavírus, caso ficasse internado lá. Isso pode acontecer? Os hospitais se programaram para trabalhar nesse momento pico da pandemia com cirurgias de urgência e emergência. Lógico que é difícil para mim, que não sei do caso de perto, né, fazer uma avaliação, mas normalmente as equipes médicas, junto ao serviço social, eles avaliam os casos para saber quais deles podem ser trocada essa data de cirurgia, deixar um pouquinho mais lá para frente, e aqueles casos que não podem esperar, porque dariam uma repercussão pior na saúde da pessoa, eles estão sendo realizados. Eu tive muita falta de ar e alguns outros sintomas a mais. Não tive febre, eu fui na UPA e a médica tirou raio-x, fez o eletro e me receitou azitromicina por 7 dias. Após uns 15 dias, mais ou menos, eu melhorei. Eu posso ter tido o coronavírus? E se eu fizer o exame agora, eu poderei saber se eu tive a doença? Existem tipos de exames diferentes, né? O exame do suave, o exame de coleta de sangue. Eles têm tempos corretos para serem colhidos, mas os sintomas respiratórios, eles são muito parecidos. Os sintomas de uma gripe comum, os sintomas do coronavírus. Inclusive, nós temos aqueles sintomas menos comuns para o coronavírus, que, por exemplo, é a perda do paladar, a perda do olfato, uma dor abdominal, uma diarreia. Então, são sintomas e sinais que não são tão frequentes, mas que muitas das vezes podem sim fazer parte do coronavírus. Às vezes as pessoas vêm com esses sintomas que aparentemente são do coronavírus e quando passa por atendimento é uma dengue ou vice-versa. Então, os sintomas virais, eles andam parecidos e somente após uma avaliação médica a gente pode dizer se isso teve ou não chance e com o exame para confirmação. Minha idosa, ela faz tratamento com a neurologia, com o neurologista da policlínica, ela tem Alzheimer. Seus remédios estão acabando, como eu faço? Ela pode fazer contato diretamente na policlínica adulto, pelo telefone lá. Nós temos aí a telemedicina, que é um contato direto entre o médico e o paciente. Então, se ela fizer a sua ligação
na própria policlínica, vai passar o seu nome e vai ser feito um acolhimento para essa paciente. Se for necessário, ela terá que passar na consulta. Se for só a receita, a gente faz esse encaminhamento e a pessoa retira alguém da família, a receita, para fazer a retirada do medicamento no SEMUM. Em relação aos leitos de internação, o percentual de hoje mostra que a situação está relativamente sob controle. A prefeitura já tem alguma intenção de já passar aí para uma próxima etapa em relação à oferta de leitos? Nesse momento, o Hospital Municipal ele tem aquela ala 9 inaugurada, que tem 10 leitos de UTI, o restante leito de enfermaria. Houve um cuidado também de uma enfermaria para atender as gestantes com suspeitas e mulheres jovens. Então, não é só a ala nova que está preparada, há uma ala também destinada para esse perfil da população, para ter segurança, não colocá-las no mesmo local das gestantes que não apresentem sintomas respiratórios sugestivos. E temos leitos também de UTI pediátrica, mesmo sabendo que a criança não é o fator de risco principal, ele não tem sido frequente esse perfil em Taubaté, mas nós já destinamos também leitos exclusivos. E se esse perfil não for suficiente de internação, como eu já disse, nós estaremos aí com a UPA central a partir da segunda-feira, não só para o atendimento dos casos suspeitos, dos casos de sintomas respiratórios, mas também com a unidade preparada para fazer internação hospitalar, porque nós temos respiradores disponíveis, médicos com capacitação para fazer esse atendimento. Houve uma ampliação de contratação de médico, de enfermeiro e de fisioterapeuta para auxiliar no melhor atendimento naquela unidade. Tem alguma informação sobre o procedimento de tratamento dos pacientes com coronavírus com uso de anticoagulantes? Parece-me que isso já está sendo feito em São Paulo com bons resultados. Nós somos uma cidade universitária, uma cidade preocupada aí com tudo aquilo que vem sendo publicado. E no hospital universitário, assim como no hospital regional, o uso do anticoagulante, avaliando se o caso, o perfil do paciente, ele pode sim ser prescrito, como também a hidroxicloroquina, avaliando especificamente caso a caso, e aí a indicação da prescrição de todos esses medicamentos disponíveis para melhor atender e recuperar o paciente aí suspeito ou já confirmado do Covid. Doutora, sou diabética, tenho psoríase no pé, e a situação dele está muito ruim, já tinha até uma consulta urgente com o dermatologista marcado. Só que essa consulta foi cancelada e meu pé está piorando. O que eu faço? O acolhimento na unidade básica de saúde mais, que tem o profissional da dermatologia, assim como na policlínica de especialidades, o acolhimento ele está mantido. Então, se você tem uma piora aí do seu quadro da psoríase, na segunda-feira você faça contato por telefone na unidade, ou se quiser usar o 0800 12 00012, passando o seu nome completo, o seu telefone de contato, a nossa equipe do call center passará a informação para a policlínica e a policlínica fará contato com você. São a vacinação, a essa etapa aí dos doentes crônicos, podemos levar só as receitas ou exames que comprovem a doença, porque como não estamos passando por consultas recentemente, não tem o pedido atual para tomar a vacina. Existem 3 formas de qualquer pessoa, de qualquer faixa etária que seja portadora de doença crônica, ter acesso à vacinação nessa campanha. Então, a gente tem o cartão SUS da vacina do ano passado, isso é uma forma de comprovar. Nós temos as receitas anteriores, que ali tem sempre os mesmos medicamentos de uso contínuo, seja para hipertensão, seja para asma, para diabetes, para uma doença renal. Aquilo já é uma forma de comprovar. E uma terceira opção, que seria aí
uma receita de um médico colocando que você é uma pessoa com uma doença crônica que merece a vacinação. Então, são 3 formas diferentes no SUS para que se comprove aí a necessidade da vacinação. São as máscaras. A máscara feita de TNT, esse tipo de tecido, é uma máscara considerada segura? O tecido é adequado? Para ambiente fora hospitalar, sim. Ela é um tecido que foi liberado pela Anvisa para que se faça aí a máscara caseira. Então, ela pode ser usada com tranquilidade, desde que respeitado o tempo de uso. Se ela tiver qualquer dano ou ficar úmida, suja, ela deverá ser tirada para a sua limpeza. Se ela tiver um dano importante, ela vai ter que ser descartada. E lembrando do manuseio, as pessoas precisam fazer uso dessa máscara cobrindo o nariz, cobrindo a boca, a colocação pela haste, que não se pode colocar a mão na máscara, porque isso faz com que haja a contaminação e aquilo que nos preocupa bastante, que é o uso inadequado. O manuseio ele tem que ser feito de forma correta, porque ele é um excelente auxílio de prevenção junto à higienização das mãos e à limpeza das superfícies, os cuidados de quando a gente chega em casa, tirar o sapato, deixar no local já separado, um tapetezinho, uma caixinha, tirar a roupa, já colocar para ser lavada separadamente e colocar uma roupa de uso interno da sua casa. Obviamente que, se for possível tomar o banho, já faça de imediato, já lave as suas mãos, para que você tenha segurança de ficar na sua residência com o restante da família. Para as máscaras com água quente, ajuda a eliminar o vírus? Não, a gente faz a limpeza com a água e o sabão, o detergente que você está habituado, a água sanitária. A gente tem um cuidado maior com a água sanitária, porque quando a máscara é colorida, com desenhinhos, ela acaba sendo manchada. Então, aquele sabão que você está habituado, aquele detergente que você está habituado, você vai poder fazer essa lavagem. Ela tem que ficar de molho por um período de pelo menos 15 a 20 minutos. Ela vai ser bem enxaguada, porque se ficar resíduos, depois pode te causar alergia, uma dermatite de contato. Então, você lava, enxágua bastante, coloca para secar, depois de bem seca, guardada num recipiente limpo. A recomendação pelo uso da máscara. O comitê avalia mudar essa recomendação para uma obrigatoriedade, tornar obrigatório o uso da máscara? O comitê avaliou, como eu já disse, nesse momento, como uma recomendação forte de uso para todas as pessoas que saírem das suas casas, seja para ir a um supermercado, uma farmácia, uma consulta médica. Os estabelecimentos comerciais foram orientados, foram recomendados que é da sua responsabilidade o fornecimento das máscaras para os funcionários. Recomendou-se também que os estabelecimentos comerciais alertassem a população que ela precisa estar usando a sua máscara caseira para poder entrar e gerar segurança para todos, o colaborador de máscara, o cliente de máscara. A questão da lei é que, quando ela se torna na forma da lei, o município tem que ter a obrigatoriedade de fornecer máscaras para todas as pessoas. Então, a gente tem que saber que a responsabilidade do uso da máscara, eu posso lançar mão de tecidos liberados. Em situações onde eu tenha mais dificuldade, eu posso pegar um tecido na minha casa, recortar conforme a orientação e fazer a sua própria máscara. É importante lembrar que eu não posso ter apenas uma máscara. Eu preciso ter pelo menos 3 máscaras, porque a gente sabe que o uso seguro é em torno de 2, no máximo 3 horas, desde que ela não esteja suja. É verdade que o call center está fazendo agendamento para a vacinação dos idosos casa a casa? Essa é uma boa pergunta, agradeço o internauta. O call center ele é um instrumento de comunicação direta entre a população e a nossa atividade da saúde. Nós não fazemos agendamento de data e horário. O que o call center vem ajudar nesse momento da pandemia, porque ele foi criado
para orientação do coronavírus, mas a gente sabe que a vacinação é um fator importante, porque está ali trabalhando com as pessoas que fazem parte do fator de risco, os idosos, os doentes crônicos. Então, o que nós orientamos? Que a pessoa que tiver perdido a vacinação ou que a vacinação não tenha chegado na sua rua, tenha a chance de ligar no 0800 12 00012, passar o seu endereço, o seu contato, porque essa informação ela é imediatamente repassada para a equipe da vacinação e ela vai fazer esse contato na residência e proceder à vacinação. O call center não agenda. Então, essa é uma informação que precisa ficar bem clara, porque às vezes as pessoas ficam bravas porque fez o contato e não aconteceu a vacinação no mesmo dia. Mas podem ficar sossegados que todos os contatos feitos no call center são imediatamente repassados e as nossas equipes farão aí a visita na sua casa para complementar esse idoso que esteja pendente. Observamos que os números de internação e os óbitos estão estáveis aqui em Taubaté. Pelos leitos que a cidade dispõe, a senhora está nos informando, nós podemos dizer que a cidade está preparada para quando o isolamento social for suspenso? A cidade está preparada nesse momento, a cidade tem os números sob controle, porque isso foi uma estratégia que se fez junto ao isolamento social. Nós tivemos picos importantíssimos de aderência, tivemos quedas. Ontem a gente já teve uma queda expressiva. Isso traz uma preocupação para nós, porque ainda estamos em período de quarentena. Taubaté se antecipou. O fato de ter se antecipado, o fato de ter criado todas as estratégias de aumento de leitos, de aumento de efetivo de recursos humanos, nos trouxe a oportunidade de, com o isolamento social, com a redução da circulação ao mesmo tempo, de estarmos sob controle. Com a reabertura a partir do dia 11, conforme a orientação que o governo nos entregar, e se a população não tiver a conscientização desse retorno gradativo, respeitando o uso da máscara, respeitando a higienização, reduzindo a aglomeração, mantendo o distanciamento, a gente corre o risco de ter aí uma segunda expressão mais acentuada e gerando um risco de não termos o número suficiente. Então, é importante que a tarefa de casa feita até agora é uma tarefa importante. Todos aqueles que nos ajudaram com o isolamento, que isso seja mantido, que esse retorno seja gradativo. A gente acabou de finalizar uma reunião aí na Câmara com vários segmentos comerciais, justamente para que a gente faça um planejamento integrado, um planejamento de entendimento de todas as partes, gradativo, para que tudo aquilo que foi construído até esse momento seja mantido e a gente possa retornar aí o quanto antes para a normalidade, mas lembrando que essas regras de cuidados, elas serão mantidas até o final do ano. Fiz uma mistura de água sanitária e detergente. Eu borrifo essa mistura nas rodas do carro antes de entrar na garagem e também borrifo os pés e o sapato que deixo na varanda. Isso mata o vírus ou não adianta nada? A pessoa que chega na sua residência, o importante, primeiro ponto, é ela tirar o sapato. Esse sapato, obviamente, ele vai precisar ser limpo se você for fazer o uso dentro da casa. Caso contrário, você vai deixar ele ali fora, pode fazer essa limpeza, essa higienização com água sanitária ou com detergente, isso é importante. Mas o que vai trazer essa tranquilidade é que todas as orientações elas sejam mantidas. Então, não adianta você tirar o sapato, borrifar o pneu, sendo que você entra com a mesma roupa que você sentou no carro, sentou no banco, sentou em qualquer outro local, no seu sofá. Então, é importante que, nesse momento, todas essas regras de cuidados de higiene, elas sejam mantidas, não só para o sapato, mas também para as roupas, para as mãos, para o cuidado com a máscara. Está entrando aqui na nossa reta final da live, já é quase 8 horas da noite. Agradecemos aí a participação dos internautas nesta interação muito bacana, muita gente aí participando com suas dúvidas, orientações,
sugestões. A gente vai passar agora, então, para suas considerações finais, antes de terminar a nossa live. Quero aqui agradecer mais uma vez todo o apoio da população que tem estado em casa, em isolamento, esses cuidados em relação à higienização, ao uso da máscara caseira. Dizer que nós estamos numa transparência com os dados epidemiológicos diariamente para a nossa cidade. Dizer que estávamos agora discutindo exatamente a reabertura gradativa dos segmentos comerciais, porque a política econômica ela é importante, ela é extremamente dependente aí dos resultados da saúde e vice-versa. Estamos juntos, nós faremos aí a apresentação na próxima semana do que foi discutido, nós teremos reuniões em conjunto, outra vez, do comitê com os segmentos, para que a gente possa aí devolver à população essas informações o quanto antes, para que todos possam se preparar, principalmente se acalmarem, porque é um momento difícil, é um momento de resguardo, de isolamento social, com preocupação com a saúde, com preocupação com a questão financeira, com a saúde emocional. Nós estamos todos juntos para promover aí o melhor caminho de retorno às nossas atividades com consciência. Agradeço a todos vocês. Estaremos aqui na próxima semana trazendo as informações que a Taubaté definiu em conjunto, tanto com o comitê, quanto aí agora com os novos integrantes, tanto da Câmara Municipal, quanto dos representantes dos segmentos comerciais. Uma boa noite para todos vocês.